Meu nome é Márcia Ian, eu sou psicóloga, formada pela FMU na turma de 94. Em 95 eu fiz um curso de especialização em terapia cognitivo-construtivista. E quando eu terminei esse curso, eu fui buscar um outro curso. Eu fiz uma entrevista com uma terapeuta de uma amiga minha, porque eu achava interessante a abordagem dela. E dessa entrevista eu saí com 2 telefones. O da professora de psicossíntese, que era essa metodologia, e também com o telefone de uma professora de yoga, porque yoga surgiu no assunto, né? E eu comecei as 2 coisas em 96, mas acabei levando adiante, na verdade, só o yoga, né? Acabei mudando tudo de lugar e comecei a praticar em 96. Aí fiz um curso de formação e em 98 eu comecei a dar aulas. E a partir daí, em 99 eu já era só professora de yoga mesmo, né? E desde então eu dou aulas de yoga e vivo de yoga. Esse vídeo agora eu tô fazendo para aclarar, antes do vídeo da aula, algumas coisas sobre a respiração e sobre as contrações abdominais que a gente vai usar na prática e que eu acho que fica mais fácil eu explicar agora, né, antes da aula. Então, assim, falando da respiração, que no yoga a gente chama de pranayama, que seria esse controle, expansão e domínio do prana, essa energia que alimenta toda forma de vida no universo, portanto também nos alimenta. A respiração no yoga, ela é, na maior parte das vezes, nasal, né? A ideia é de que ela seja silenciosa, contínua, ritmada, agradável. E a gente tem muitas técnicas. Algumas técnicas a gente utiliza a boca, mas a maior parte das técnicas a gente utiliza só a narina. Pensa que o nariz tem os pelinhos, né, que são o seu filtro. Então o ideal para a gente respirar é a narina. Eu vou falar da respiração por conta de que agora no inverno a ideia é que vocês utilizem técnicas que ajudem a aquecer o corpo. Então, para vocês entenderem como funciona, a gente tem a narina direita, considerada positiva e ativante, a narina esquerda é negativa e relaxante. Então, equilibrar a respiração com as narinas, né, dá a ideia de equilíbrio mesmo, né? Utilizar em igual volume, tanto a direita quanto a esquerda. Quando a gente usa mais a narina direita ou damos mais atenção à inalação e pausa com o ar, a gente induz o corpo a aquecer. Quando a gente usa mais a narina esquerda ou dá mais atenção à exalação e pausa sem ar, a tendência é resfriar o corpo. Por isso que quando a gente solta o ar pela boca, sai mais ar e a tendência é resfriar o corpo, né? Nós temos diversos respiratórios no yoga. A respiração básica, chamada Prana Kriya, implica que você inale num tempo, faça uma pausa sem contar quase nenhum tempo e exale no dobro do tempo, fazendo outra pausa sem ar algum. Porque sim, o ciclo da nossa respiração é composto por esses 4 momentos. A inalação, que vem do ventre em direção ao alto do peito, a pausa com ar, onde você percebe esse espaço que o ar ocupa internamente, a exalação, que vai lá do alto do peito em direção ao ventre,
e a pausa sem ar, que é esse momento de reconhecer o seu vazio, né? E nos pranayamas a gente acaba brincando com esses 4 momentos, um ritmo que você impõe, seja para inalação, para pausa com ar, para exalação e para pausa sem ar. Então, quando a gente prioriza esses 2 primeiros momentos, inalação e pausa com ar, a gente está induzindo o corpo a aquecer. Quando a gente trabalha mais a exalação e a pausa sem ar, a gente está induzindo o corpo a resfriar. Dito isso, temos técnicas também que acompanham os pranayamas, que são os bandhas. São contrações específicas que vão ajudar a mexer essa energia ali dentro. Então você tem o uso da ponta da língua pressionando a região macia do céu da boca, que a gente chama de Jiva Bandha. Você tem a pressão do queixo para baixo e para trás, como se você quisesse tocar esse pontinho entre as duas clavículas, que é chamado Jalandhara Bandha. Mula Bandha é a contração única dos teus esfíncteres de uretra e ânus. Asvini Bandha, a contração rítmica dos esfíncteres de uretra e ânus. Uddiyana Bandha é uma sucção da parede abdominal que você faz sem ar algum, ou seja, no seu momento de apneia, nessa pausa sem ar, né? A intenção de sugar mesmo e elevar bem a linha do diafragma. Na prática, a gente tenta usar na execução dos asanas o pranakriya, né? Inala num tempo, exala no dobro desse tempo, porque o seu corpo vai estar em atividade, a atividade gera calor e para harmonizar a sua temperatura, então você exalando mais lento e longamente, você resfria um pouco o corpo para manter a temperatura em equilíbrio. Mas, tirando o movimento, né, os asanas e tudo, quando você vai praticar o pranayama, só ele, então você tem que ter essa atenção em como você está lidando com a inalação, com a pausa com ar, com a exalação e com a pausa sem ar, tá? Agora para o inverno é interessante priorizar então essas técnicas que aquecem. Além de você dar atenção, por exemplo, ao uso da narina direita, você pode fazer o Surya Pranayama, que é a respiração solar, ou seja, você obstrui a narina esquerda e respira só com a narina direita, né? Inala, faz a pausa com ar, exala, faz a pausa sem ar, sempre usando só a narina direita. Tem a tendência de aquecer e também de gerar um pouco mais de atividade e dinamismo, né? Desperta mais o corpo. O que você pode sentir com isso é que o pensamento também possa acelerar, né? A narina esquerda é resfriante, né? É relaxante. Então, se você respirar, estiver muito ativo e precisar baixar um pouquinho essa atividade, obstrui a narina direita, respira só com a narina esquerda, fazendo Chandra Pranayama, que vai te ajudar a relaxar, a minimizar essa aceleração mental, né? Mas para você abraçar a quietude. Quando a gente equilibra, né? Faz o respiratório alternado, você começa obstruindo a direita, inala com a narina esquerda, na pausa com ar troca, exala, né? Inala de novo, pulmão cheio troca, exala. Então a troca é sempre feita com pulmão cheio. Esse respiratório chama-se Nadi Shodhana Pranayama, é um respiratório alternado. A troca da narina é feita somente quando o seu pulmão está cheio e você vai entender que você faz um ciclo com cada narina. Esse respiratório é equilibrante, tende a, por uma ação no seu hemisfério cerebral direito e esquerdo, trazer essa sensação da Thai massagem, sabe? De um relaxamento agradável, não que você fique prostrado, mas você fica bem, dá uma certa clareza mental.
Ele é bem interessante de se usar. Então, voltando, falando dos respiratórios ativantes e aquecedores, né? Existem várias técnicas, mas a gente vai priorizar algumas delas, tá? O Jai é uma técnica que aquece, trabalha a região da garganta, estimula a sua tireoide, ele é aquecedor e ele ajuda na concentração, desenvolve estados mais elevados de consciência, né? Porque o som que você emite já serve de apoio para a sua concentração. Eu falo que o Jai é a respiração do Darth Vader do Guerra nas Estrelas. Você faz um ruidinho, né? Tanto na entrada do ar como na saída do ar. E a ideia é de como se você inalasse e exalasse através de um canudinho, né? Uma medida específica de ar que entra e sai, né? Então você obstrui a glote, vai respirar com as narinas, mas sente como se você estivesse usando a garganta. E ele faz esse sonzinho de mar, né? Da onda estourando. A ideia é jamais arranhar a garganta, sentir que o movimento seja suave. Então essa respiração ela tende a aquecer e ajuda na concentração. Mas ela é contraindicada a pessoas que sofrem de hipertensão, cardiopatia, que tenham um histórico de derrame. Na verdade, todos os respiratórios ativantes e aquecedores devem ser executados com cautela para essas pessoas que sofrem de cardiopatia, que têm histórico de pressão alta, que tiveram um histórico de derrame. Eu acho assim, todas as técnicas do yoga, elas podem ser utilizadas por todo mundo, né? Mesmo as que têm algumas patologias. A ideia é que você saiba respeitar e estar atento às reações que você tem com as técnicas, né? Então, às vezes você até tem um histórico de hipertensão, mas você está com ela controlada. E você utiliza a técnica e não sente nenhum desconforto, beleza? Então pode manter o uso. Se a técnica gera qualquer desconforto, é melhor não utilizá-la, tá? Outro respiratório que a gente tem considerado legitimamente ativante é o chamado Bhastrika, que é a hiperventilação. Para as pessoas que já fizeram curso de mergulho, existe aquela respiração que eles chamam de garrafinha, que é um Bhastrika feito com a boca, né? No yoga a gente prioriza usar a narina, como eu falei. Então você vai fazer essa respiração na barriga, utilizando só a narina. Ar para dentro e ar para fora, com velocidade e vigor. Então, essa respiração, ela tende a dar um baratinho. Se você sentir muita tontura, seja no momento em que você está executando a respiração ou quando você for fazer a retenção com ar, então, ou você começou a sentir a tontura, você cessa, faz a retenção com ar, se sentir desconforto, solta e deixa a respiração normalizar. Ou se você está bem durante a execução do respiratório, mantém o respiratório, fez a retenção com ar, ficou tonto, solta o ar. Mas eu vou ser honesta com vocês, a ideia do yoga é atrás desse barato, gente, estado alterado de consciência. E o pranayama é a técnica de yoga que você tem mais potente
para estados alterados de consciência, né? Outra técnica que nós temos que é ativante é o Kapalabhati. A tradução seria crânio brilhante. Ela tá catalogada tanto como respiratório como cria, que é a atividade de purificação orgânica, porque ela promove essa limpeza dos seios frontais da face. De novo, é ativante porque prioriza inalação e pausa com ar. Você vai inalar lento e longamente e vai exalar o ar curto e rapidamente. Então, o ar que entra é diferente do ar que sai. Não dá tempo de tirar todo esse ar que entrou com essa exalação curta, rápida e vigorosa. Fica assim. Você pode fazer, inalar com as duas, exalar com uma, inalar com as duas, exalar com a outra. Existem muitas diversificações em cada técnica, né? Existe muito pranayama, mas na versão mais básica seria isso. E de novo, a contraindicação está exatamente para as mesmas pessoas: cardiopatia, hipertensão, derrame, né? Então, todas as pessoas que têm um histórico mais agravado nessas patologias que eu citei, o cuidado redobrado. Mas se você tá com tudo sob controle, eu acho que é experimentar a técnica e ver como ela se sai, né? Como eu falei, a gente tem aqueles bandhas, né? Então, normalmente, quando a gente faz inalação e vai fazer pausa com ar, a gente usa Jiva Bandha, que é essa pressão da ponta da língua lá na região macia do céu da boca. E se você vai fazer a pausa com ar, é agradável fazer a contração rítmica dos esfíncteres de uretra e ânus. Quando você vai exalar, relaxa essa língua, solta o ar, conduzindo o queixo em direção à base do seu pescoço e mantém a contração única dos teus esfíncteres, para na pausa sem ar trazer aquela pequena sugadinha da parede abdominal para dentro e para cima, né? Essa técnica é chamada Uddiyana Bandha. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente faz como se fosse um vácuo interno, né? Você tira todo o ar e suga a parede abdominal para dentro e para cima, dessa forma. Então, quando eu vou falar na aula para fazer contrações abdominais, o que a gente faz é essa sucção em movimento. A gente usa o fôlego de apneia, ou seja, o tempo que você consegue se manter sem ar algum, para fazer essas contrações. Vou fazer até de lado, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, ó. Precisei respirar, parei de fazer a movimentação e respirei, certo? Então, importante manter os esfíncteres bem contraídos nessa hora e buscar esse vácuo interno. Se você nunca fez essa técnica, uma sugestão que eu tenho é que você tire todo o ar, tampe a boca e o nariz e faça força para inalar, sem deixar o ar entrar, assim, ó. Então, quando você promove esse vácuo interno, a gente chama de Uddiyana Bandha. Rajas Uddiyana Bandha é essa movimentação que a gente chama de contrações abdominais
e que todo mundo é capaz de fazer. E o evolutivo dele é o Naulicria, que é uma atividade de purificação orgânica. A ideia é de você estar massageando ali a região abdominal para incentivar a purificação dessa região, né? Então o Naulicria é isso aqui. Você isola a musculatura reto-abdominal e você vai entender que você está contraindo ora um feixe, ora outro. Dá a impressão de que tem um alien aí dentro, mas não é só a musculatura reto-abdominal, que são dois feixes, ora você contrai um, ora você contrai outro. O tempo leva todo mundo a alcançar essa técnica ou não, né? Tem gente que não administra bem essa musculatura e não descobre como funciona. Rajasa Uddiyana Bandha, que é só sugar e relaxar, vai ser o seu exercício. Eu acho que dito isso tudo, a gente já tem uma boa explicação para partir para o vídeo da aula, utilizando essas técnicas, né? Porque a ideia é que vocês tenham uma prática boa para o inverno e que ajude, portanto, a aquecer o teu corpo, a trazer calor, né? E fortalecer o teu corpo para lidar com o inverno, né? Com o frio do inverno. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, é só mandar a pergunta, tá bom? Muito obrigada!